Oi, olha aqui, dia bonito. Isso é Flórida. Aqui do lado é o mar, atrás de mim está o mar. É a Flórida. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem cuidado. Não existe muita bagunça aqui, existe muita ordem. E por falar nisso, né? Diz o ditado que dizem que a mulher não manda. Já ouviu essa expressão? Mulher não manda. Elas colocam ordem na bagunça, não é? Já pensou? Mulher não manda. Colocar ordem na bagunça. Mas interessante, Jesus mandou um profeta ir na casa de um rei, está lá em Isaías, e ele chegou para o rei e disse: o rei, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque está uma bagunça. Pegando essa palavra hoje pela manhã, logo cedo, eu comecei a fazer esta pergunta para mim e reparto ela com você. Em qual área da sua vida existe uma bagunça? Como que está a sua casa? Como que está a sua vida? Está alguma coisa em desordem? É importante a gente pensar nisso e raciocinar. Deus trabalha aonde existe ordem e decência. A Bíblia fala, né? Fazei tudo com ordem e com decência. Então, qual área da sua vida, na sua casa, que está em desordem? Seria, por exemplo, espiritual? Espiritualmente, a sua vida está em ordem? Por exemplo, você lê a Bíblia, você ora, você tem buscado a Deus, você tem se esforçado para ser um bom cristão, ou está levando de qualquer maneira? Fisicamente, sua casa está em ordem, né? A casa é esse corpo aqui, né? A gente tem uma casa. Está em ordem, né? Você anda se alimentando corretamente? Você tem pedido orientação do Espírito Santo para que tipo de comida você deve comer? Porque comemos muito errado. Fisicamente, né? Exercitando. Deus quer nos dar uma vida longa nesta terra com qualidade, ou seja, longevidade com qualidade. Mas o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para que esta área na sua vida esteja em ordem? Também financeiramente, em que área financeiramente está em desordem? Tudo que está em desordem é complicado. Deus gosta de ordem. Para Ele agir, Ele precisa de que o ambiente esteja arrumado. Arruma a tua casa, arruma a tua vida. Então, financeiramente, o que está em desordem? As contas, a gente paga atrasado, não paga, esquece de pagar. Princípios de desordem que precisam entrar em ordem. Às vezes eu vejo as pessoas falar: o mundo está passando fome, né? Não tem comida. Não, existe muita comida. O planeta que Deus nos deu para viver, aqui tudo é em abundância. Em abundância nós temos. Agora, não existe escassez, existe desperdício. Um grande desperdício nós cometemos diariamente com as comidas que Deus nos dá. É sempre aquele pouquinho que a gente descarta, joga fora, né? Isso não é bom. Então, há uma desordem na área financeira, que vai gerando prejuízos e que vai fazendo com que sejamos enfraquecidos nesta área. Enfim, sua vida sentimental está em ordem ou está em desordem? Sua vida profissional está em ordem? Você tem caminhado em ordem? Não é assim, não dá para fazer tudo certo, mas você está se esforçando para fazer o certo. Uma coisa é eu largar a mão de querer fazer o certo, outra coisa é eu me esforçar. Na vida eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu não posso fazer as mesmas, eu tenho que ser melhor a cada dia do que eu fui ontem. Isso é um esforço, é uma ação natural que nós temos que ter. E aí, quando Deus foi fazer uma obra na vida de Ezequiel, no capítulo 37, ele chegou diante de um vale de ossos secos, porque a bagunça começa a matar, começa a fazer as coisas morrerem. Então ele foi
apresentou a Ezequiel aquela situação e os ossos secos estavam todos bagunçados. Tudo bagunçado. Então você imagina, essa linguagem, um vale cheio de ossos. Então assim, o osso de uma perna está para um lado, a cabeça está para o outro. Tava bagunça, tava uma verdadeira bagunça. E ele falou para Ezequiel: fale com estes ossos, fale com esta bagunça, fale com esta desordem que você está presenciando ou vivendo. Comece a conversar com ela e falar assim: entra em ordem. Então Ezequiel começou a conversar com os ossos secos, uma coisa assim anormal, e eles começaram a entrar em ordem. Começou um barulho, um ruído, e começou a juntar osso com o seu osso. Cada parte do osso que estava tudo bagunçada começou a se juntar. Então de repente eles estavam todos em ordem. E quando as coisas estão em ordem, aí Deus pode ordenar a bênção dele. A primeira tarefa, todo mundo diz isso, que a gente tem na vida, é arrumar a nossa cama quando a gente se levanta, né? É a primeira tarefinha básica, pequenininha, mas muito importante, porque é a primeira tarefa do dia. E quando você deixa a sua cama arrumadinha, né? E até um exemplo disso, a gente pega lá, Jesus quando saiu do túmulo, e aí a Bíblia fala que os lençóis, as roupas que deixaram, que envolveram ele lá no sepultamento, como que estavam? Eles estavam dobrados. Então Jesus arrumou a cama dele antes de sair, né? Até porque o lenço dobradinho lá já tinha uma palavra ali, um entendimento, que é quando o patrão saía da mesa, ele deixava o lenço dobrado, né? Tipo assim, olha, eu vou voltar. Então quando o empregado ia lá, via que o lenço estava dobradinho, ele falava assim, ó, eu tô voltando, então eu não terminei ainda. Então Jesus deixou as roupas dele dobradas dentro do túmulo lá, dizendo que eu vou voltar. Então a sua vida espiritual, né, em relação à volta de Cristo, falando sobre isso, a sua vida está em ordem, porque Jesus diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Hoje nós temos que fazer o quê? Nos prepararmos para nos encontrarmos com Cristo nos ares. A qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos sair desta terra. E você está preparado? Está preparada? Eu me lembro, eu tinha 19 anos de idade, não faz muito tempo não, entendeu? Poucos, sei lá, uns pouquinho anos atrás. Já nem lembro mais quanto tempo passou. Mas eu ia trabalhar, né? E eu estava num ponto de ônibus, assim como nessa rua aqui, ó. Lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros, lá eu estava num ponto de ônibus esperando o ônibus para que ele me levasse para o trabalho. E eu vi o ônibus vindo longe, sabe aquela reta bem como essa que eu te mostrei aqui? Aquela reta, eu tô vendo o ônibus vindo lá longe. Aí eu fiquei lá, no ponto, escorado no ponto, e não fiz aquele tradicional sinal. Quando eu vi, o ônibus passou lotado. Aí quando eu resolvi dar o sinal, o motorista só olhou para mim e fez assim, tipo, ou seja, eu estava no ponto, eu estava no ponto, né? Eu estava no lugar certo esperando o ônibus, eu estava lá na hora certa, mas eu estava desatento. E aí eu perdi o ônibus, ou seja, passava outro 1h30 depois. Você imagina o transtorno, cheguei atrasado no trabalho, aí você tem que se explicar. Eu estava no lugar certo, na hora certa, mas não estava atento. E a Bíblia fala que a volta de Jesus, né, vai ser de maneira repentina. Não vai dar para você tem que estar olhando assim, senão você perde o lance. E ele é tão rápido. Você já viu, você está assistindo uma televisão, um jogo, alguma coisa, e aí você perde aquela cena? Passou muito rápido. A Bíblia fala que a volta de Jesus será num piscar de olhos, ou seja, é o evento mais rápido da face da terra que irá acontecer, é o arrebatamento. E aí? Você está preparado? Você sabe que Jesus está voltando. Todo mundo fala, Jesus está às portas, Jesus está voltando, olha, nossa, o fim do mundo. Tá, muito mais do que falando isso, você tem que estar preparado, preparada. Então se o arrebatamento acontecer agora aqui, por exemplo, eu estou dirigindo esse carro, ele vai ficar sem controle.
não é? Ao caos que vai haver, ou seja, os salvos, os que estão escritos com os seus nomes escritos no livro da vida, que creem na segunda, no arrebatamento, que é antes da segunda vinda de Cristo, serão arrebatados, e será muito rápido. Aí o que? Está em ordem a sua casa? Ah não, estou precisando, não vai dar tempo. Quando Noé aconteceu o dilúvio, a Bíblia fala que as pessoas estavam distraídas. As pessoas estavam ali naquele lugar, mas distraídas, estavam vendo a arca. Eu estava naquele ponto de ônibus, porém estava distraído, estava lá olhando, e aí quando eu vi, passou. É muito sério esse evento. Eu tive uma visão há um tempo atrás, que era um culto em que as pessoas estavam naquele culto, o coral cantava, a igreja louvava, um culto abençoado. Sabe aquele culto que a gente fala assim, nossa, cheio do poder, cheio da força? Era exatamente isso que estava acontecendo. E aí, naquele momento daquele culto, o coral, o pastor pregando, as pessoas cantando, as pessoas orando, aconteceu o arrebatamento. Mas naquela igreja, naquele culto em que eu via, naquela visão, ninguém nem percebeu. As pessoas continuaram louvando, as pessoas continuaram cantando, o pastor pregou, fez a bênção apostólica, dispensou as pessoas e elas foram descobrir que o arrebatamento tinha acontecido quando elas chegaram em casa e não encontraram o filho, não encontraram a esposa, o marido. Ou seja, estavam dentro da igreja e estavam despreparadas, a vida estava em desordem, a vida estava sendo levada de qualquer maneira. E nós estamos com este problema também. Hoje as redes sociais, tudo está tomando tempo da gente, né? O smartphone, o telefone é um smartphone, mas as pessoas estão burras. O telefone é inteligente, mas as pessoas estão burras, estão distraídas, e a Bíblia fala sobre isso, assim, no dia de Noé eles estavam distraídos, ou seja, casavam e davam-se em casamento, os relacionamentos que não tinham mais valor, sabe? Casar e dar-se em casamento significa relacionamento que não dura. Toda hora, aquele é melhor, ou aquela mulher é melhor, aquele homem é melhor, aquele relacionamento vai ser isso. As pessoas casam e descasam com uma facilidade, e relacionamentos humanos hoje é muito raso, é muito superficial. A gente arruma um amigo e perde o amigo vai embora, ou a gente vai embora rapidamente. Por quê? A distração está em alta, e é muito importante que nós voltemos para a nossa vida de consagração, estar preparado. A vida espiritual está uma desordem, você está correndo o risco de ficar no meio dessa desordem. Aí quando Ezequiel profetizou, o que você tem que fazer? Comece a falar com a bagunça, verifique as áreas, denomine pelo menos 12 áreas que você está precisando colocar em ordem. Não arrume justificativas ou explicações ou soluções. Apenas comece a falar com esta área que está em desordem, sentimentalmente. Sua vida está em desordem? Fale com os teus sentimentos. Sua vida está em desordem em relação ao convívio familiar? Comece a falar com você. Comece a falar assim, olha, eu profetizo que a minha vida, no meu relacionamento com a minha família, vai estar em ordem. A inimizade está predominando, eu profetizo que vai haver amizade na minha vida. Ou seja, quando Ezequiel começou a falar com os ossos secos que estavam em desordem, estavam bagunçados, a Bíblia fala que eles começaram a se colocar em ordem, começaram a estar osso com o seu osso, ou seja, o espírito da ordem. E aí o que aconteceu? Depois que esses espíritos, esses ossos se uniram, saiu da bagunça, Deus falou assim, agora você profetiza, os músculos, ou seja, a bênção de Deus nos é acrescentada quando nós tomamos esta atitude, quando nós tomamos este caminho. Colocar a vida em ordem, como foi o caso de rei Ezequias, ele teve muitos benefícios. O profeta chegou uma mensagem até dura, coloca a tua vida em ordem porque você vai morrer. E ele então ouviu aquilo e falou assim, Deus, ele foi orar. Comece
Orar o que que é? É você falar com Deus e é você conversar com a situação. Então a sua vida financeira está em desordem, né? E não precisa ser tá uma bagunça, às vezes está no princípio da desordem. Comece a prestar atenção, isso aqui está querendo bagunçar, então vamos corrigir agora. Né? Eu estou dirigindo aqui, se meu carro começar por um lado, eu vou corrigir a rota. O importante é nós estarmos colocando, abrindo a nossa boca, falando com as áreas que estão em desordem. Então relacione aí pelo menos 12 áreas. Elias foi fazer um milagre e estava o altar de Deus em desordem. Você é o altar de Deus. Eu sou o altar de Deus. E como que está este altar? Está em desordem? Elias pegou 12 pedras, simbolizando cada nome dos filhos de Jacó, de Israel, e ele então colocou o altar em ordem, colocou a vida espiritual em ordem, e aí veio a manifestação de Deus. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em ordem a nossa vida em todas as áreas. Então 12 áreas, relacione 12 áreas, pessoal, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, maritalmente, paternalmente, as áreas, né, que estão em desordem. Dentro de casa, né, coisas velhas que a gente vai guardando, rixas, mágoas antigas, tudo isso que está velho, vamos expulsar e colocar ordem em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e faça brilhar, e que o Espírito da ordem, né, tudo façais com ordem e com decência, que a sua vida esteja em ordem, que a sua casa esteja em ordem, que as suas finanças estejam em ordem, que comece, e aquilo que já até ficou em desordem há tanto tempo, já não tem mais, está uma bagunça, que venha esta unção de Ezequiel 37 sobre você. Ao você falar, estes ossos, esta bagunça vai começar a sair, e o espírito de ordem e decência irá se manifestar. Em nome de Jesus eu te abençoo, que venha sobre você a ordem e a decência, que venha sobre você a ordem dos céus, né? E a sua vida seja recompensada, porque o rei Ezequias teve recompensas. Ele foi viver muito tempo por causa da vida dele, por causa daquela palavra, e ele tomou uma atitude e começou a colocar em ordem. Colocar ordem traz benefícios para as nossas vidas. Colocar a vida em ordem traz solução para problemas. Então que venha ordem nas suas finanças, que venha ordem no seu corpo físico, que você venha estar em ordem, comendo, se alimentando do que o Espírito Santo tem para você, não do que o que é bom ao paladar. A nossa alimentação está em desordem, a nossa vida, eu tenho dito o seguinte, ao invés de nós agradecermos quando a gente vai para uma refeição, fazemos aquela oração, Senhor, te agradeço, deveríamos estar fazendo, sabe o quê? Pedindo perdão. Senhor, me perdoe porque eu estou comendo esse veneno aqui. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda a não comer mais esse tipo de veneno. Nós estamos comendo veneno e agradecendo a Deus pelo veneno que estamos comendo. Não. Então, aprenda a se alimentar bem. Seu sono está uma desordem, né? Comece a colocar em ordem, comece a colocar limites, ficar perdendo tempo, rolando na cama, comece a conversar, porque o Espírito de ordem irá se manifestar na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe, eu te abençoo com paz, eu te abençoo com vida, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com ordem e com decência. Você e a sua casa, você e a sua família estejam vivendo na mais perfeita ordem e harmonia, em nome de Jesus Cristo. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro. Aqui está meu pé de mamão, né? Meu cactus também, ali tem abacaxi, tem tudo, né? E aí minha cachorrinha já deu a nota aqui também. Tchau, tchau, beijos.